Oi, amiga. Eu não ia gravar vídeo pro YouTube hoje, não vai ser um vídeo editado e nem nada muito assim. Na real, eu queria comentar com vocês de uma música da Nanda Tsunami, que é uma música que vem me pegando há muito tempo, mas é mais pensamento de uma garota que sente. Vamos trazer vídeo nessa estética, porque eu sei que vocês sentem também, caralho. Vocês são das minhas, entendeu? E eu curto muito a Nanda Tsunami, ela é maravilhosa, ela é cirúrgica nas palavras. E ela tem uma música que eu vou colocar só entradinha. Quem conhece, não posso colocar a música toda, que senão o YouTube manda o meu canal pra 7 além, né? Eu sou uma pessoa que eu consumo música, eu não sei se todo mundo consome assim, tá ligado? Que eu não tô na cabeça de cada uma pessoa do mundo. Comentei como que vocês consomem música, porque eu tava tendo um papo esses dias com uma amiga. De tipo, você vai mais pela melodia, pela letra, pelo quê? E eu acho que eu gosto de trazer muito a identificação pra música. Mesmo que às vezes não tenha, tipo, uma música X, tá? Não tenha uma conexão direta com alguma situação que eu vivi e eu faço ter. E aí eu começo a ouvir a música com muito mais gosto, sabe? E essa música, quando lançou o álbum, eu tinha visto tal, muito foda, mas eu não tinha criado uma conexão emocional tão forte com essa música. E aí, muito tempo depois, eu vivi essa situação, caralho, tipo, muito ao pé da letra. E aí essa música virou a trilha sonora dessa temporada que ocorreu isso. Só que eu acho que cada frase aqui, mano, representa um evento muito canônico. Sei lá, eu quis trazer esse vídeo aqui no meio da madrugada mesmo, porque eu vou gravar agora alguns vídeos do desafio que vai sair no arquivo 5D. E aí, mano, só queria trazer essa parada aqui pra ver se eu tô louca ou se isso é um evento canônico mesmo. E pra mim, essa música é tipo sobre um fim de um relacionamento, mas não necessariamente um fim de um relacionamento e muito menos de um relacionamento saudável, mas do fim de uma relação de dependência emocional. No começo ela já começa, você é um cara com grandes sonhos, eu sei, eu sempre estive aqui pra dar suporte, tudo bem. E aqui me pega muito, porque eu não sei vocês, mas eu acho que quando eu me envolvo emocionalmente com alguém, romanticamente principalmente, mas na real, eu sou assim com amizade também. Eu pego muitos sonhos da pessoa pra, tipo, o meu sonho agora também é te ajudar de alguma forma a chegar ali. Eu sinto que nós mulheres, a gente traz muito esse lado querendo acolher às vezes os homens, sabe? Tipo, tá tudo bem, você pode chorar comigo, você pode ser sensível comigo. Eu mesmo, eu já me envolvi... Não, vou chorar, que vídeo bom. Ai, eu tô ressuscitando situação que nem era pra eu estar ressuscitando. Mas, mano, é que essa música é muito foda. Se você tá passando por uma situação dessa, eu acho muito da hora, tipo assim, eu gosto de indicar música, tá ligado? Ah, você tá passando por isso, escuta essa música aqui. Você vai... tá ligado? Enfim, eu tenho pra mim que eu, quando, por exemplo, eu me relacionava com algum cara raso, sabe, que tem a profundidade de um pires. A pessoa não era romântica, não era emocional, não era pensativa, não era nada. Só que eu atribuía, eu idealizava, né, uma versão como se fosse a criança interior dele ali. Nossa, ninguém vai entender o que eu tô falando agora. Mas, tipo assim, ai, nossa, ele é um homem escroto, não sei o que lá, todo mundo tá falando que ele é um bosta. Mas, gente, habita um menino interior dentro dele, uma coisa boa, uma pessoa boa, uma pureza, entendeu? Eu vejo, às vezes, essa pureza quando eu tô me relacionando com alguém, mesmo que essa pessoa seja um bosta. E aí aqui, como eu falo muito essa questão de dependência emocional, eu não sei, eu vejo muito essa questão, sabe? De, tipo, mesmo que ela esteja mal, mesmo que ela esteja, tipo assim, ele não esteja ligando pra ela e ela esteja questionando toda a vida dela, tentando entender o que tem de errado com ela mesmo, quando não tem nada de errado com ela. Eu falando com ela, já lembrando da minha eu de uns tempos atrás. Enfim. Mesmo assim, ela tá... Eu entendo que você tem grandes sonhos, eu sempre estive aqui pra te ajudar. E aí ela fala que as coisas mudam e você não é o mesmo de antes, mas é quase impossível não sentir o peso do abandono. O peso do abandono. Amor. Ai, Tsunami, como você se sente na maior poeta do século, que você tá conseguindo descrever perfeitamente o meu maior trauma? Ai, ó, choramingo pelos cantos, tipo uma cadela sem dono. Pergunto com quem você tá, isso sempre me tira o sono, parça. Isso daqui vocês vão falar que não é um evento canônico também, porra. Principalmente quando a gente é negada, isso acaba afetando muito o nosso ego também. Mas a gente, tipo, oxe, ele tá com outra? O que ela tem que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Ou aquele momento que você tá stalkeando as redes sociais, tá ligado? E tentando adivinhar com a sua intuição, com o seu sexto sentido, quem que é a menina que ele tá. E isso é muito deprimente. A gente não deveria dar esse tempo, mano. A gente poderia estar gastando esse tempo com coisas que fizessem a gente bem. E a gente literalmente pega um momento do nosso dia pra se autodepreciar e tentar entender o porquê a gente foi abandonado por alguém que não tem o compromisso de ficar. Porque ninguém tem o poder de nos abandonar quando a gente já é adulta. Ninguém tem a obrigação. Mas por uma expectativa nossa, da gente achar que a pessoa ia ficar, a gente começa a se autodepreciar tentando entender o porquê ela não ficou. Porque a gente leva muito pro pessoal como se o problema fosse a gente. Mas na real é muitas vezes uma questão da pessoa, tá ligado? É impossível a gente tentar controlar tudo e tentar colocar toda a responsabilidade na gente quando não é, mano. Às vezes o cara é louco. Já fiz tirar a gente tarô pra entender porque um humano tava me ignorando, tipo, e saiu literalmente, amiga, ele tem inveja de você. Eu fiquei, oi, como assim? Ele tem inveja de você, ele tá te dando ghosting pra você conseguir ficar insegura, pra ele baixar sua bola. Tipo, baixar sua bola do quê, meu filho? Você que tá me vendo grandona e você tá assustado com a minha grandeza? Então se você não sustenta, sai de perto de mim. Enfim, eu acho que é isso. Não percam sono pra procurarem quem que é a menina que ele tá, tá? O problema não é você nem a menina. O problema é esse bosta mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá.
Será que se eu fosse mais alta ou parecesse uma modelo, isso te faria enxergar além dos meus defeitos? Mano, essa brisa. Olha, ela continua. Se eu fosse mais magrinha pros seus braços darem a volta, talvez seria mais difícil pra você conseguir ir embora. E aí eu acho que a gente entra nessa brisa de tipo, pá, a gente descobriu quem ele tá se relacionando, quem ele trocou a gente. Ou às vezes nem descobriu. A gente só começa a visualizar, mano, o que fez ele ir embora. E aí a gente começa, além do pior, que é a gente tá colocando a culpa na gente, tentando entender o defeito na gente, quando não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que simplesmente não se encaixam. Tem homens também que são simplesmente horríveis. E tipo, não é uma culpa nossa, mano, o homem ser escroto, tá ligado? E aí a gente fica, não, eu acho que ele não tá comigo por conta disso. E aí o pior da gente atribuir isso, às vezes, a coisas da nossa personalidade, a gente começa a achar que questões físicas, sabe? Brisar e entrar nessa paranoia, nessa comparação com outras pessoas que ele segue, ou, sei lá, com pessoas que a gente cria a insegurança na nossa cabeça e fala, pá, eu acho que ele tá com ela. E a gente começa, ah, é porque eu não tenho isso, ah, é porque ela é assim, porque o corpo dela é desse jeito. Isso é muito, muito triste. Porra, eu não tô aqui nem pra falar que a gente não deveria fazer isso. Eu só queria passar pra vocês como eu vejo essa música, porque descreve tão perfeitamente, gente. Por que ninguém tá falando sobre isso? Isso aqui devia ter ganhado coisa global, tô falando sério. Eu sinto tanta saudade, isso é o que me sufoca. Eu acho que isso pra mim pegou muito na questão da impulsividade, porque eu sou uma garotinha bem impulsiva. Como diria Nanda Tsunami, sou apenas uma garotinha, entendeu? Sou uma garotinha impulsiva. E eu acho que o que sempre me faz tomar ações impulsivas, principalmente na questão amorosa, assim, de, vou voltar com ele, vou ligar pra ele, essa é a questão, mano. É como se a saudade me sufocasse e me obrigasse a agir naquele momento, porque a impulsividade, ela traz isso, de uma urgência. Tipo, eu vou fazer agora, porque é o meu último momento. Inclusive, eu tava conversando com a Babi sobre isso. Eu, às vezes, fazia muita coisa impulsivamente, tipo, que não tinha necessidade. E ela me deu uma dica muito boa, vou passar pra vocês. 30 minutos, quando você pensar, nossa, caralho, vou mandar mensagem pra ele, foda-se, tô na festa. Não, 30 minutinhos pra você pensar se você realmente quer isso, tá ligado? Porque a impulsividade também faz, sei lá, levar a gente a situações que a gente não queria viver, enfim. Não tem nada a ver, né? Eu puxei aqui pra um assunto que eu acho que pegou pra... Sei lá, parça, vamos conversar sobre? Podemos sufocar? Sem esperar grandes ensinamentos de mim? Vamos apenas sentir comigo a música. Ok, beleza. Porque você não me liga ou aparece na minha porta. Eu faria de tudo pra ser a mina que você gosta. Esse eu faria de tudo pra ser a mina que você gosta me pegou, porque teve uma época que eu fiquei muito louca. E tipo assim, gente, eu sou louca mesmo. Eu não me apaixono normalmente pelas pessoas, sabe? Eu acho que um psicólogo daria bem. Esse ano eu vou entrar com certeza, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas eu tenho muito essa questão de... Às vezes eu tô apaixonada, eu faria literalmente tudo pra ter aquela pessoa, sabe? Eu já fiz muitas loucuras, eu já fiquei bem psicótica por algumas pessoas em específico. E essa frase é uma frase que facilmente sairia da minha boca. Facilmente sairia, não. Com certeza saiu. E das maneiras mais insanas possíveis, tá ligado? Ai, gente, não sei se você tá ganhando a minha visão. Eu não vou colocar expectativa nesse vídeo, tá? Eu só sou uma garotinha querendo desabafar, porque essa música me pega muito. E eu vou puxar outra depois pra mostrar pra vocês. Enfim, aí eu te vi com outra nos stories na semana passada. Você vai me dizer mesmo que aquilo não era nada. E eu aqui, sozinha, com a sua bagagem guardada, esperando uma resposta, uma mensagem. Porra, eu aqui... Porra! Caralho, mano, é que tipo assim, quando eu li essa música a primeira vez, ela fazia total sentido pra uma situação. E agora ela tá fazendo pra outra. Eu tô tipo, barras. Isso é treve. Enfim. E aí ela fica, por que você não me liga? E aí tem o plot. Aí tem a virada de chave, que é quando a gente para de ser a coitada burra e decide que ele vai ser o coitado burro agora, porque a gente ativa o nosso modo maldito. Eu acho que é essa transição que eu falei. A gente tá chorando as pitangas, a gente tá com dor no coração. Parece que o nosso coração físico vai sair pra fora. E aí tem um determinado momento que a gente tá, sei lá, escrevendo sobre a situação, ou ouvindo música triste, se depreciando no TikTok, que a gente simplesmente para e pensa, nossa, cansei de chorar. Sabe quando tu fala, nossa, já deu, isso daqui já chega. Parece que o nosso cérebro simplesmente ele fala, bicha, não aguento mais, cala a boca. E aí do nada você fala, porra, eu sou uma grande gostosa, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu vou ficar mesmo chorando a pitanga por esse feio que não me proporciona nada, não é um homem de verdade. O cara tá te tratando igual bosta e você tá tipo, eu faria de tudo pra ter você. Na hora que você se percebe como uma coitada burra, mas também ao mesmo tempo consegue virar essa chave, porque eu sinto que esse momento que ela descreve é uma mudança de chave muito específica. Porque eu tenho isso de superar realmente. Eu choro, né? Eu sinto todo o luto, tá ligado? Eu acho muito ruim a gente não sentir, sabe? Ah, e se eu tô triste, se o cara me fez mal, se eu gostava dele, é óbvio que eu vou sair da relação, eu vou ficar mal, sabe? Eu vou ter o meu momento de chorar, mas esse momento passa, esse momento tem que passar. Mas a gente não pode reprimir. Se você, sei lá, sair de uma relação que te fez mal, e você, nossa, eu vou me passar, vou fingir que não doeu, ó. Nem doeu, nem queria mesmo. Isso, depois de um tempo, você vai sentir aquela dor, sabe? São as fases do luto, também servem pra término de um relacionamento. E mesmo que não tenha sido um relacionamento sério, pode ter sido alguma relação importante pra você, principalmente quando envolve essa questão de dependência emocional, né? Então, é importante a fase de chorar as pitanga, e é uma frase que tinha que também ser algo que a gente saiba mais como fazer, sabe? Eu acho que tudo tem que ter um prazo, como eu falei. Toda vez que eu fico louca assim, ou eu tenho que superar alguém, tenho que sair de alguma situação, porque tem situação que não é nem tipo, nossa, ele terminou comigo, mas tem situação que você se olha às vezes dentro de uma relação que, amiga, se você continuar, tipo, sabe quando você dá até uma vergonha alheia de si mesma, se você continuar naquela situação, de tão ruim que tá, de tão merda que tá, e a gente decide sair mesmo doendo muito, e aí tem a fase da melancolia que a gente não quer soltar. A gente às vezes fica tentando arrumar a possibilidade de como aquilo poderia voltar pra nossa vida,
Ou às vezes só segurando forte e remoendo, sabendo que aquilo, tipo, não vou mais ficar com ele e vou ficar chorando por isso, vou tentar arrumar defeito em mim, vou me machucar com isso. Só que tem um momento que a gente percebe que acabou. Só que tem um momento que o choro para, mano. Tem um momento que a gente se lembra da deusa que a gente é, de tudo que a gente já construiu. E será que a gente vai ficar por quanto tempo? É quase uma urgência de mudar de vida quando tem essa virada. Por quanto tempo que eu vou chorar por esse otário? E aí vem até uma sede de vingança, que eu acho que ela traz muito nessa música. E, sabe, quando você fica, mano, eu vou mudar de vida, ele nunca mais vai ter acesso a mim, entendeu? Não me quis agora, você não me queira quando eu estiver, olha, entendeu? E essa urgência de mudar de vida a gente pode usar muito como um combustível mesmo para os nossos projetos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como a raiva pode ser um combustível, mas eu acho que essa raiva pós-tristeza é um melhor dos combustíveis que tem, que é quando dá essa sede de eu vou mudar. É muitas vezes nesse momento que a gente quer pintar cabelo, a gente quer, nossa, eu vou ter um glow up, papo reto, vou ficar irreconhecível, porque a gente quer, de alguma forma, não ser a mesma pessoa, a gente quer fazer uma transição, né, que a gente faz isso de forma simbólica, então pintando cabelo, fazendo alguma coisa, pra gente fazer essa morte desse antigo eu, dessa antiga pessoa que tinha dependência emocional, para nossa loba interior. E uma coisa que eu vou contar pra vocês, eu passei uma situação há um tempo atrás que eu fiz uma coisa que eu não teria coragem de fazer há um tempo atrás, que eu sou muito certinha, muito na minha, e eu fico muito mais às vezes na skin de coitada burra, só que eu senti uma urgência de fazer isso, tá ligado? E eu fiz. Eu não vou falar o que é porque, né, caralho, se ele ver esse vídeo é foda. Mas enfim, foi uma ação ali que eu fiz. E é como se... É segredo, amigas, é entre nós. Mas esses bof tudo fofoqueiro fica assistindo meus vídeos no canal pra descobrir. Depois ficam falando que eu fiz macumba. Fiz também. Fiz também. Enfim, continuando. Eu fiz um negócio e aí, gente, foi como se eu despertasse a loba que habita dentro de mim. Gente, foi uma sensação de poder absurda, de liberdade absurda. A loba que habita dentro de mim uivou muito alta. A maldita que habita de mim ficou muito feliz. Porque eu agi como uma louca no momento que eu estava me sentindo maluca. Foi impulsivo? Foi. Eu sou impulsiva. Eu lido com a impulsividade. Só que pela primeira vez eu não senti que foi uma impulsividade que me prejudicou. Foi uma impulsividade que me libertou, tá ligado? Agora o termômetro pra gente saber quando uma impulsividade vai libertar ou prejudicar, não dá pra saber, né, amor? Não indico também ficar testando. Mas foi uma coisa que não foi planejada, eu fiz na hora da raiva mesmo. E me fez muito bem, mano. Me fez, tipo, como se eu me sentisse um pouco vingada daquela situação, sabe? Não me senti injustiçada, coitada burra. Eu me senti, você fez o seu, eu fiz o meu e ainda fiz pior. Porque eu tinha feito o negócio antes. Tem coisas que às vezes são simbólicas, tá ligado? Mas que fazem a gente se sentir, tipo assim, injusta. É isso, você fez isso comigo, eu fiz isso com você e fiz isso também. Então vai tomar no seu cu agora, obrigada. E aí ela entra nesse momento, que é o momento dessa morte do antigo eu, que a gente quer fazer uma mudança simbólica e a gente quer realmente se livrar, que a gente fica com raiva, a gente não quer ver a cara da pessoa. E isso às vezes não acontece de um dia pro outro, tá? Cada pessoa tem um processo e cada relação ali vai ter um bagulho assim. Mas daí eu vou te contar um segredinho. Eu ando secretamente dando pro seu parceirinho. O que você faria se eu te deixasse sozinho numa noite fria precisando de carinha? Enfim, ó, não foi por vingança, mas você que errou primeiro. Tá ligado? Não é uma questão de vingança, mas também se você for pegar por esse lado, você errou primeiro, então estamos kits. Enfim, ela conta aqui, né, que ela pegou o amiguinho dele e tal. E aí, você me volta dizendo que sentiu algo. Essa é uma fase que, caralho, mano. Por que vocês são assim, homens? Vocês podem explicar? Que depois que a gente passou por todo o processo de luto, e é como se fosse literalmente a lei do desapego agindo. Depois que a gente passou pelo processo de luto, de tipo, mano, eu não quero você na minha vida, eu tô decidida que eu não vou voltar pra esse lixo, que a gente, tipo assim, começa a realmente odiar ele. Ele volta falando que sentiu algo. Só agora, amor. Só agora que você, assim, percebeu que você sente algo. Só agora que você sentiu, assim, de me falar. E é um momento em que você olha e a idealização já não existe mais, tá ligado? Aquele homem perfeito que você criou, você já viu que tava só na sua cabeça, que era o seu ânimos. E que esse que tá aí na sua frente é só um merdinha, tá ligado? Que não te respeitou como mulher, que te tratou feito bosta. Mas agora que você tá tratando ele feito bosta, agora que você superou e desapegou dele, ele sentiu algo. Ai, eu senti borboleta no meu estômago. Ai, tomar no seu cu, né, parceiro? Mas eu não sei quando e nem o que, né, que você sentiu. Baseado nas atitudes, demora pra responder. Não era pra ser olho por olho, mas o que eu posso fazer? Se ele tá no banho enquanto eu falo com você, enquanto eu falo que eu tenho um segredo, um erro, eu não sei dizer. Se ele tá cuidando muito melhor, talvez você merecesse coisa pior. E o que ele me oferece é bem maior, se você entende o que eu quero dizer. E aí eu acho que entra nessa outra parte, que é da gente perceber que, opa, ele não era a última bolacha do pacote. Às vezes o bofe não é nada, ele é assim, ó. Daí você faz ele ficar assim, de tanta idealização. Porque a gente atribui o nosso emocional, né? E aí toda vez que a gente lembra da pessoa, a gente associa ela com os sentimentos que a gente teve quando a gente estava com ela. E o nosso cérebro lembra só a parte boa. Ele lembra só os sentimentos bons, as partes boas. Então, quando a gente passa por todo esse chororô de tipo, mano, nunca mais encontrei alguém que eu me sinto assim. E a gente encontra, a gente fica, damn, eu tava aqui chorando as pitangas o tempo todo me diminuindo, tentando achar o defeito em mim, sendo que eu sou uma deusa e tem 1 bilhão de homens melhores do que ele e que me tratam como a deusa que eu sou. E eu fiquei aqui perdendo meu tempo com essa porra, com este lixo. E eu acho que é literalmente nessa ordem, mano. Você tá chorando as pitangas, aí em um determinado momento você, opa, caralho. Você lembra quem você
você é. Aí você tem esse negócio de mudar de vida e você realmente conseguir superar. O cara volta dizendo que ele sente algo por você. Não parece, tá ligado? Porque quando vocês estavam juntos, demorava pra responder, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vê que existia coisa melhor esse tempo todo. Nessa brisa, eu entrei também numa conclusão de que eu não sei escolher o que eu quero, assim, pra questão amorosa. Porque quando eu tô loucamente apaixonada não gosto de levar essa palavra. Quando eu tô louca mesmo, eu fico, não, você não tá entendendo. É ele que eu quero, é ele que eu quero. Não, Luana, mas você acha que o seu amor da sua vida te trataria assim? Mas é ele que eu quero que ele seja o amor da minha vida. Eu fico nessa. Aí quando eu saio dessa relação, eu falo, nossa, que bosta, por que ninguém me avisou? Só que todo mundo me avisou. Só que eu tenho o costume de achar que eu sei das coisas, que eu sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero se eu não conheço tudo que eu posso querer. Entendeu? Então, se assim, a pessoa me entregou um pouquinho a mais que eu tô acostumada a receber, eu vou achar que, nossa, é o amor da minha vida. Mas se em algum momento ele teve um mínimo sinal de desrespeito, alguma coisa que, mano, ele não mudou o comportamento dele e tá me fazendo mal, eu tenho a possibilidade de sair dessa bosta dessa relação e encontrar outra pessoa melhor. Porque a nossa mente, ela só acha que existe o que é conhecido, mas não existe só o que é conhecido. A gente pode experimentar o desconhecido, tá ligado? Se você não se permite, realmente você vai continuar aceitando as mesmas migalhas de sempre. Mas se você parar e sair desse ciclo de aceitar migalha e de achar que o cara te deu uma migalhinha a mais do que o outro, ele é o amor de sua vida, você escolher dentro da relação se você quer ou não estar com essa pessoa e não deixar você ser escolhida, porque isso te tira muito nessa posição de estar dependente emocional, você começa a ver coisas melhores, só que você tem que se permitir. Então eu entrei na conclusão de que assim, quando eu tô loucamente apaixonada por alguém, eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu quero muito ele, porque... Não, eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Entendeu? Se eu tô muito louca, eu tô impulsiva e eu tô fora da minha cabeça. Então é muito difícil pra mim realmente saber se, nossa, aquela pessoa é melhor. E normalmente não é. Porque sempre tem um melhor. Um que trata a gente melhor e um que respeita a gente mais e um que trata a gente como a gente merece ser tratada. Então eu não confio mais nisso, entendeu? Tá me dando ghosting, mas eu acho que ele é o amor da minha vida, eu não tô nem aí, vai me dar ghosting, entendeu? Às vezes eu vou até tacar uns feitiços que eu também não sou, entendeu? Eu taco mesmo e é sobre. Pode ser um feitiço pra homem chorar também, que eu não tenho dó. Se tá me fazendo chorar, né? Eu sou o karma, vadia. Mas eu não vou ficar, tipo assim, fazendo as coisas, tentando resolver relação com ficante. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos abrir mais um CNPJ, sabe? Ficar, não, por que você não me responde? Seu lixo, me atende. Já foi muito assim, tá ligado? Mas eu não vejo mais sentido. E se tem um que vai estar me ligando, ao invés de eu ter que estar ligando, por que eu tô tendo que ligar pra esse feio? Que eu tive que me convencer. Eu tive que encarar tanto ele, até normalizar a cara dele pro meu cérebro, pra não achar ele tão feio. E aí agora eu tô na posição de feia? Não sei se vocês pegaram a visão, tá ligado? Gente, esse vídeo não é pra ofender os homens. Assim, se você passou por uma situação específica como eu, ou várias específicas que remetem a essas músicas, vocês vão entender o que a gente tá falando. Entendeu? Homens escrotos eu ofendo mesmo. Se você for um homem top, seja um homem top, tá ligado? Esse vídeo não é sobre você, mas assim, eu tô falando sobre os homens ruins que merecem ter as almas comidas e afins. Essa frase eu lembro muito da Babi, porque quando a gente tava ouvindo essa música junto, ela ressaltou muito isso, que era: eu te avisei lá no começo que tudo o que eu fosse ser dependeria somente, unicamente de você. E aqui eu acho que é o segredo pra gente ter essas relações de forma equilibrada. Qualquer tipo de relação. O que eu vou ser vai depender exclusivamente de você. Então, se você me der amor, eu vou te dar amor. Se você me der ghost, eu vou te dar ghost. Se você me tratar igual bosta, eu vou te tratar igual bosta. É indiferença? Indiferença. Eu vou ser recíproca, caralho. Vamos ser recíproca. Vamos parar de querer entregar mais do que a gente tá recebendo. Tem até uma música da Ebony que é: se isso é uma troca, me dá algo em troca, se não é um roubo, vê. Tá ligado? Eu vou ficar dando tudo de mim pra melhorar a nossa comunicação, pra resolver as coisas, pra não sei o que lá, pra você não tá nem aí. Se isso é uma troca, me dá algo em troca, se não é um roubo. E eu te avisei lá no começo que tudo que eu fosse ser dependeria somente, unicamente de você. Tipo assim, eu não vou entregar tudo de mim se você não tá entregando tudo de você. Eu acho que esse é o segredo e é isso que precisamos, enfiar na nossa cabeça como mantra. Afirmação diária, vamos lá? Afirmação diária, vamos tá fazendo? Eu apoio, eu faço com vocês. Enfim, essa música é muito braba e tem um interlúdio desse álbum, que é Te Amei Infinito. Esse é pesadíssimo. Esse foi o que mais impactou, assim, quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, foi o interlúdio, porque eu achei muito forte a forma como ela colocou cada uma das palavras. É como se ela estivesse fazendo uma carta ali pra esse bofe. E ela fala: eu não sei nem como começar isso, mas eu tô te deixando essa mensagem pra te dizer que aquele dia que passamos juntos, eu passei o dia inteiro me apaixonando por você, aos poucos, numa lentidão digna de uma cena de suspense, mas num romance adolescente, enquanto eu descobria novos detalhes e nuances da sua pessoa. Eu não sei se pode colocar, porque eu acho que daí é copyright, por isso que eu tô lendo, tá, gente? E aí ela fala quando a gente deitou na areia da praia e não sei o que lá, parecendo tão pequenos comparados com a vastidão do universo. E ali parecia tudo parecia se alinhar no momento perfeito, feito só por nós dois. E naquele instante eu me apaixonei, de repente, de uma vez. Enfim, aqui eu vou pegar a parte que eu quero comentar sobre, que é: você fez parte da fantasia perfeita, do desenho perfeito que eu colori na minha cabeça. Idealização. A gente fantasiar a pessoa. Muitas vezes eu já me peguei não só fantasiando a pessoa, mas fantasiando a minha versão com aquela pessoa. Então, tipo assim, fulana, assim, eu já planejo minha vida. Quando eu tô com alguém, eu começo a planejar minha vida junto com a pessoa, mesmo que não seja tão sério assim. E aí, quando a pessoa sai, eu vi até um vídeo
vídeo de uma pessoa que fala sobre psicanálise falando sobre isso. Que o luto, ele não é só sobre perder a pessoa, perder o objeto, né, como eles falam, mas sobre perder a sua identidade também, que tava atrelada ao objeto, que é, no caso, a coisa que você perdeu. Pode ser pessoa, enfim, então é um jeito de falar, tá? Então, quando ele vai embora, não é só ele que tá indo embora, é as minhas partes que eu fantasiei com ele, é as minhas partes que são minhas agora, porque em algum momento eu aprendi com ele, eu me tornei por conta dele, ou, tá ligado? Você pega pedaço da pessoa porque a gente é mosaico de todas as pessoas que a gente já se envolveu, já conheceu e já se relacionou na nossa vida. Então, o luto, ele não é só sobre a perda de algo ou alguém, mas sobre a sua identidade também, é uma morte sua. Então, é algo muito louco. Nossa. Mas é porque eu idealizo muito, tipo, isso. Tipo, não, porque minha carreira vai ser assim, eu começar a mudar coisas que não era pra mudar. E isso é uma coisa que eu parei de fazer, de parar de idealizar a minha vida com a pessoa. Eu posso até idealizar a pessoa, mas a minha vida com a pessoa não, porque depois eu termino e fico, caralho, e agora? Qual que é a minha vibe? Ixi, e agora? Fudeu. Enfim, e aí, ó, e quando amanhã chegou, a realidade me atingiu tão em cheio, estourando a bolha que tinha nos cercado na noite passada. Eu te amei durante toda a semana que se seguiu. Toda vez que alguém batia na minha porta, eu esperava que fosse você, mesmo que, tipo, você nem sabia onde eu moro. Nossa, isso aqui bateu forte. Eu achei bem específico. Nanda tsunami. Isso, todas as palavras que saíam da boca de outras pessoas me irritavam, porque elas não eram as suas. E eu acho que entra muito nesse bagulho, tipo assim, eu não sei vocês, mas sabe quando vocês estão, tipo assim, ai, nossa, tá bom, você tá com bosta, é um bosta. Aí suas amigas falam, não, vamos sair, vamos conhecer gente nova. Só que todas as gentes novas que aparecem no seu caminho, você fala, porra, mano, cala a boca. Você fica, tipo, muito irritada. Quando eu tava loucamente apaixonada, ou até quando você tá esperando, quando você tá apaixonada, você fica, tipo, qualquer outra pessoa você não quer. Você fica, tudo que a pessoa faz, a respiração que a pessoa faz, tá comparando com a de fulano que você gosta, que você ama, que você tem dependência emocional, sei lá. Tanto que eu lembro que, mano, me irritava muito, porque uma da... Enfim, a pessoa aí, um negócio, uma coisa. Tinha uma gíria muito específica que ele falava. Só que era uma gíria paulista. Aí toda vez que eu ia pra São Paulo, alguém falava essa gíria pra mim. Eu ficava, será que eu não do universo? A psicose, hello. Mas eu ficava tipo, mano, obviamente não era. Era uma gíria do lugar que todo mundo falava assim, mas me irritava muito. Porque não era ele. Caralho, tio. E eu me perguntava o tempo todo se você lembrava daquele momento. Eu acho que isso é uma brisa, tá? E isso é uma brisa, porque você fica assim. Eu tive um papo com uma amiga falando sobre isso. Porque assim, cada pessoa, vamos lá, vai ter coisa. Cada pessoa tem associações com outras pessoas. Tipo, vamos supor, minha amiga, eu sei que ela gosta muito de ouvir Justin Bieber. Então, é uma associação que eu tenho a ela. Ou sei lá, a gente teve alguma memória junta, eu vou lembrar dessa memória em específico. Tipo, o dia que a gente fez isso, aquilo. E ela fez isso desse jeito. Porque a batata que ela faz. Só que a gente tem essa perspectiva dentro de um relacionamento com a outra pessoa. Nossa, ele me trata assim, ele faz isso assim. Porque o arroz que ele faz. Só que a gente não sabe qual que é a visão da pessoa. E eu entrei nessa brisa com essa amiga esses dias de ficar, mano, a gente nunca vai saber quais são as coisas que eles associam a gente, que eles veem outra pessoa, uma música que eles escutam, e eles falam, caralho, é a Luana Rico. Tá ligado? Que a gente não tá na cabeça deles. Eu queria muito pra saber. Gente, algum ex meu pode falar? Não, na verdade não fala nada. Cala a boca. Gente, eu não tenho ex-namorado, tá? Todo vídeo que eu falo alguma coisa ex, alguém comenta, nossa, mas ela não falou que não tinha namorado? Eu nunca namorei. Acredite se quiser, minhas loucuras foi sem ter namorado mesmo. E eu não me vejo namorando enquanto eu não tiver, sei lá, mano, totalmente bem na cabeça, estabilizada. Tipo assim, eu só vou entrar no relacionamento caso for uma relação que realmente me traga paz. Ai, gente, se for pra viver adrenalina, eu prefiro viver do jeito que eu vivo. Porque é uma loucura, bicha. Esses homens, vocês acham que vão ter o privilégio de namorar comigo? Tô dedicando, eu te amei infinito. Enfim, percebia que eu continuava te amando mesmo assim, sentindo isso com tanta força que era quase insuportável. Eu reli suas mensagens, eu esperei uma resposta, eu escrevi 100 páginas no meu diário. Eu procurei o afeto de outras pessoas, replicando exatamente a mesma sensação que você havia causado em mim. Tem dessas também, carai. Quando você... Tá bom. Vou superar ele, vou me envolver com outra pessoa. E você fica tipo, mano... Mas é que ele... Você fica tentando replicar a mesma sensação, a mesma emoção. Criar a mesma memória, sabe? Não tem como. E isso é bom, porque cada pessoa também vai ter o seu espaço na nossa vida. Pessoas são marcantes e vão ter outras pessoas que vão ser marcantes de jeito diferente. Aqui, ó. Você me ensinou uma lição muito valiosa. O amor é uma coisa que a gente sente sozinho. Às vezes a gente compartilha com o outro, mas no final das contas a gente sente sozinho o tempo todo. Você nunca vai saber o quanto eu te amei, mas eu te amei infinito. É isso, tá ligado? Eu acho que... Vamos lá, conclusões finais. Nanda Tsunami, você é uma deusa. Obrigada por isso. Obrigada por descrever perfeitamente meus maiores traumas. Não, mas é sério, eu acho que esse interlúdio e também essa música descreve muito bem. Eu gosto muito de apreciar a arte. A Nanda, ela produz umas artes muito fodas, sabe? Eu quis trazer não pra nós, deixar vocês na coitadolândia, mas trazer minha perspectiva sobre essas duas músicas, né? Porque, sei lá, às vezes também é uma forma de vocês brisarem na casa de vocês. Não sei se vocês, tipo, interpretam música assim como eu faço, né? Eu escuto inteira, não vou picotando por frase, mas é porque, né, eu quero falar os meus pensamentos que eu tive a cada frase que eu falo. Mas eu acho muito da hora a gente conseguir ver que a gente
não tá sozinha nesses momentos. E é o que eu falo, gente, as maiores gostosas passam as maiores barras. Realmente, mano, às vezes a gente vê alguém na internet e a gente fala, nossa, mas a Luna Henrique é tão autoconfiante, ela não passaria por isso. Já passei, bicha. E não foi uma vez que eu passei por esse lugar, não, sabe? E assim, com várias inspirações nossas. São coisas que são eventos canônicos da vida. Todo mundo tá vivendo a primeira vez. E o amor é uma coisa que a gente sente sozinho. Muitas vezes a gente... Isso, tipo assim, eu não quero tirar o peso aqui de relações, sabe? Eu acho que cada pessoa tem uma importância. Cada pessoa que passa na nossa vida vai deixar uma marca, vai nos ensinar coisa, vai nos deixar louca às vezes também, mas as pessoas são únicas, tá ligado? Mas muitas vezes o que a gente atribui, o que a gente acha, o e se que a gente faz daquilo, é muito mais sobre a gente, é o nosso amor. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok que falava assim, ele não te levou nada, tá tudo com você. O amor que você deu, a vida que você criou, tudo isso é seu e continua com você. Nunca foi dele, nunca foi realmente sobre ele. E eu acho que é importante a gente medir até onde é a realidade e até onde a gente projetou na pessoa, porque senão a gente fica chorando as pitangas por coisa que foi a gente que criou e a pessoa não tem a obrigação de fazer. Se ele não faz, tem quem faça. E da mesma forma, essa relação também foi mágica por conta de você, principalmente, aqui eu falo de quando tem uma relação em desequilíbrio. Eu acho que uma relação equilibrada é mágica pela força das duas pessoas juntas, mas uma relação em desequilíbrio em que um dá muito mais do que o outro, saiba que a magia tá em você e sempre vai estar. Ele não te levou nada, ele te lembrou a sua força, que agora você vai lembrar. Existem relações que são feitas pra gente entender que a gente nunca mais vai aceitar esse tipo de coisa, que a gente fala, nossa, que bosta, eu nunca mais aceito isso na minha vida. O amor é cego, realmente, e eu acho que isso não fala sobre aparência, mas sim sobre quando o que a gente aceita quando a gente tá apaixonado, porque a paixão é uma coisa, o amor é outra. O amor é verdadeiro, é genuíno, é calmo, é leve. Paixão, ela vem dessa loucura dos filmes, né? E aí a gente sobe no helicóptero e foge, casa. Paixão, ela tem prazo de validade, ela dura, sei lá, 6 meses, mas às vezes aí depois da paixão pode entrar a dependência emocional, que foi o que aconteceu comigo muitas vezes, que não era um amor, eu amava a pessoa, mas ao mesmo tempo não tinha como eu amar verdadeiramente a pessoa quando ela nem me permitia conhecer ela de verdade. Era muito mais sobre a minha cabeça e eu apaixonada pela versão que eu criei. Então eu acho que aí vai pra uma dependência emocional na própria idealização que eu fiz. É uma loucura, gente. Nossa mente precisa ser estudada, né? Eu tô bem, tá, dessa situação, já faz tempo. Porque às vezes vem gente falar como se eu estivesse mal. Gente, eu não falo da situação quando eu não tô bem ainda. Fiquem tranquilas, eu tô muito recuperada. Eu sou um pouco melancólica, tá ligado? Não de um jeito ruim, mas de um jeito que eu gosto de observar minhas emoções e as relações que passaram e como isso agiu na minha vida e ver que, tipo, não é só eu que passei por isso. E de alguma forma isso faz me entender muito sobre mim e sobre comportamento e sobre as futuras relações que eu vou viver. E aí, enfim, eu falei isso no Instagram, eu sinto que a minha vida ela é uma grande bagulho de, tipo, vivenciar tudo emocionalmente, porque às vezes a situação é assim. Nem era pra ser tão profundo, só que na minha cabeça, amor, isso vira um grande mousse. Amiga, é isso, eu só queria te contar mesmo que eu gosto dessas músicas e essa visão que eu tive. Se você teve algum outro pensamento com alguma dessas músicas ou outra do álbum que pegou você desse jeito também, porque assim, esse álbum todo me pegou em diferentes aspectos, mas eu quis trazer dessas. Me conta aí nos comentários que eu amo ter essa conversa. A Nanda é muito mágica, muito cirúrgica nas músicas dela. E se tem uma coisa que eu acredito é que mulheres curam mulheres, sabe? A cura do divino feminino é muito real. E eu vejo que isso, através da arte principalmente, tá sendo muito forte hoje em dia, sabe? Eu tava conversando isso com a Babi também sobre nós mulheres termos esse poder de canalizar, né? Que às vezes a gente passa por situação pra gente canalizar isso e transformar em algo bonito. E essa é a arte da vida. A vida é caótica, a vida é imprevisível, a vida é louca. Nossas emoções também é louca e tá todo mundo louca da cabeça, então foda-se. Vamos transformar isso em arte e vamos lembrar que a gente é sempre gostosa. E a gente pode sentir nossos sentimentos com muita intensidade e continuar sendo uma grande gostosa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Enfim, me conta o que você achou. E é isso, fiquem com os meus pensamentos da madrugada que agora eu vou dormir e que eu tenho que acordar 7 horas da manhã pra fazer meus cílios. Tô de óculos, fun fact sobre mim. Eu tenho astigmatismo e eu tenho mais alguma outra coisa e eu realmente preciso de óculos e nenhum desses meus óculos tem lente. Eu perdi o meu único que tinha lente. Eu só tô usando porque eu tô sem cílios e às vezes porque eu quero fazer uma graça, né? Fazer um cante. Mas é isso. Boa noite, amiga.